A nossa reflexão de hoje é da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Isso a gente fala muito de pensamento, né? O que acontece, por exemplo, será que nós estamos sozinhos aqui? Não. Tem milhares de espíritos que estão aí, nós não vemos, mas estão. E eles nos acompanham a toda hora, a todo lugar. E então nós temos, principalmente, verificamos no Livro dos Espíritos, né, algumas questões que estão relacionadas a isto, né? Kardec, né, pergunta aos espíritos, né, será que os espíritos veem tudo que nós fazemos? Muitas pessoas podem pensar que não, né? Não, eu estou bem escondidinho aqui, ninguém vê nada e nenhum espírito vai ver. Mas nós estamos enganados, né? A resposta dos espíritos, né? Eles podem ver, pois tudo que constantemente vos rodeiam, né? Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Não se ocupam com coisas que lhes são indiferentes. Então, eles veem tudo que nós fazemos. Só que eles não veem detalhezinhos, se importa com isso. Ele vê só o que interessa para ele, de bom ou de mal. Continuando, né, na outra questão 457, podem os espíritos conhecer nossos mais secretos pensamentos? Às vezes a gente guarda um segredo com tanto zelo, né? Não vou contar para ninguém, mas os espíritos sabem, com certeza, né? Muitas vezes eles chegam a conhecer o que desejares ocultar de nós mesmos, de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Não há nada que se possa esconder nos espíritos, né? Nem atitude, um segredo que é guardado a 7 chaves, nada disso. Assim seria mais fácil ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que esconder da mesma pessoa depois da morte. Então é mais fácil você esconder de uma pessoa que está viva do que uma pessoa que já desencarnou. Certamente, quando vós julgais muito oculto, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Às vezes a gente pensa que está sozinho, né? Tem uma multidão que está do nosso lado aí, nos observando, tentando saber o que nós vamos fazer, o que nós estamos pensando. Às vezes, o que nós nem pensamos ainda, ele já sabe o que nós vamos fazer. Na questão 458, que pensam de nós espíritos? Que pensam de nós espíritos que nos cercam e observam? O que eles pensam, né? Quando está nos observando, e está nos olhando e nos acompanhando. Depende. Os espíritos levianos, né, riem das pequenas partidas, né? Daquelas poucas coisas, quando a gente está numa situação complicada, né, eles riem da gente, né? Zombam da vossa impaciência. Os espíritos sérios não, eles se condoem de vosso revés e procuram ajudá-los. Então, esses espíritos são os espíritos mais inferiores, eles procuram, vão estar rindo, zombando da gente, achando a maior graça do apuro que nós estamos passando. Com certeza. Os espíritos superiores, não. Esses procuram nos ajudar, nos orientar e mostrar o caminho certo. A influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Na questão 459. Influem os espíritos em nosso pensamento e atos? Eles têm alguma influência? Tem.
muito mais do que nós imaginamos, muito mais. Influem a tal ponto, né, de ordinário, que Ele que é quem nos dirige. Interessante, né? É muito mais do que a gente pensa. Falando, não, é Ele que nos encaminha às vezes para isso ou para aquele lugar. Não desrespeitando as leis da natureza, né? Eles não conseguem ultrapassar o limite. Na questão 460, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos, além dos nossos pensamentos, né? Tem outros pensamentos que são sugeridos pelos Espíritos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrário uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura com os vossos e com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, e que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Às vezes você tem um pensamento, uma ideia, né, os espíritos têm outro. Então, às vezes, elas se chocam. Muitas vezes você fica naquela indecisão, porque não sabe o que vai acontecer e por onde que ele vai se direcionar. Continuando, como distinguir aí um pensamento que não são próprios, que não são nossos, né, daqueles que são sugeridos? Como que eu vou saber se esse pensamento é meu, né, ou se é sugerido por um espírito, né, que está ao meu lado aí, tentando me influenciar, né? Quando um pensamento vos é sugerido por um espírito, né, tendes a impressão de que alguém vos fala. Alguém parece que sugerindo assim, você parece que sente, né, aquela impressão que alguém está te falando daquela ideia, né? Geralmente os pensamentos próprios são aqueles que acodem em primeiro lugar. Afinal, não é de grande importância estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibas fazê-la. Não fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, se ele toma aquela decisão, é de acordo com o seu livre-arbítrio, pelo bem ou pelo mal. É sempre dentro, né, de si mesmo que os homens de gênio e inteligente tiram suas ideias. Então a gente quer saber, Kardec pergunta, né? Se é sempre dentro de si mesmo, se o gênio, aquela pessoa inteligente, ele tira aquela ideia de si mesmo ou se é sugerido, né, por algum espírito. Algumas vezes ela vem do seu próprio espírito, porém de outras muitas lhe são sugeridas por espíritos que o julgam capazes de compreendê-los e dignos de vulgarizá-los. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim sem suspeitarem que ele tem realmente uma verdadeira vocação, sem depender de que alguém possa sugerir, um espírito possa sugerir. É o caso de muitos gênios, né, que têm vocação para alguma coisa, uma determinada ideia. Então acontece isso. Disse que ser bom sempre o primeiro impulso. Às vezes a gente tem aquele impulso assim, aquela coisa que em primeiro lugar vem na cabeça da gente assim, né? Então a gente quer saber se é exato isso, né? Se esse impulso é primeiro, sem ser assim uma coisa pensada que vem sugerida, se é certo isso aí. Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. Sempre bom naquele que
atende às boas inspirações. Então, ele tanto pode ser bom como pode ser mal. Vai depender, né, de como ele atende a essas boas inspirações. Como distinguir um pensamento? Como distinguir-se se um pensamento procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Como que a gente vai saber? Nós temos o livre-arbítrio, né? É por aí que nós pensamos, né? Então, como distinguir? Estudar aí o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Então, nós temos a capacidade de distinguir, né? Então, cabe a nós distinguir. Se os bons espíritos aconselham sempre para o bem, nós sabemos que, então, é uma coisa boa. Se é um espírito que está te influenciando por uma coisa má, então você sabe distinguir de um espírito bom ou de um espírito mau. Com que fim os espíritos imperfeitos nos conduzem ao mal? Com que finalidade que eles nos orientam para seguir o caminho do mal? Para que nós soframos bastante. E eles se comprazem com isso. Ficam contentes com isso, alegres, né? E isso diminui. Para que sofreis menos, né? Sofreis mais. Então, eles têm a finalidade, né, de fazer isso para que você sofra mais, né? E com isso eles ficam contentes, têm prazer nisso aí. A isso lhes diminui o sofrimento do espírito. E se ele tem prazer nisso, diminui o sofrimento dele? Não, mas o fazem por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Como tem muita gente, né, encarnado, né, que não pode ver uma pessoa feliz. Por inveja, uma pessoa está feliz, puxa vida, ele já começa a ter pensamentos maus para aquela pessoa, não dê certo para isso, não dê certo para aquilo. Esses pensamentos negativos, né? Os espíritos é a mesma coisa. Por inveja, eles fazem isso. No trabalho do bem, gente, não podemos ter uma hora vazia, pois mente vazia é mente passiva. Atrai, pois, os bons espíritos, praticando o bem, que puderes, e os maus desaparecerão, visto que o mal e o bem são incompatíveis. A direção que os espíritos podem nos dar, da qual somos objetos, refere-se às escolhas morais que realizamos. Como vimos, nossas escolhas concentram-se no livre-arbítrio. Portanto, os espíritos atuam, pressionam através do nosso pensamento e da nossa vontade, para que façamos esta ou aquela escolha, que sigamos esta ou aquela direção. A responsabilidade do bem ou mal que praticamos é nossa, e embora soframos as naturais influências daqueles que conosco caminham, somos livres para escolher a direção que queremos e imprimir as nossas escolhas, pensamentos, ideias e até mesmo, né, sugestões a aceitar. O arrastamento, né, para o mal desse espírito, ele existe, né, mas não é irresistível. Nós podemos resistir a isso. Portanto, depende somente da nossa vontade fugir da influência dos maus espíritos. Como que eu faço para fugir de tudo isso? Praticando bem e mantendo a fé em Deus, na justiça. É a forma que nós temos de afastar esses pensamentos, né, que são sugeridos pelos maus espíritos. Eu fiz aqui como fazer, né, para repelir e neutralizar a influência dos maus espíritos. Às vezes a gente percebe, assim, às vezes, determinadas pessoas
que a gente chega assim, sente que aquela pessoa é tão negativa que parece que atrai uma energia tão ruim, né, para a gente, né, que a gente não sabe o que faz. Já aconteceu comigo, que às vezes uma pessoa assim, que a gente sente que aquela energia que sai daquela pessoa não é uma energia boa. Então, como que nós fazemos para neutralizar essa energia e esses pensamentos ruins, né? O perispírito, gente, é uma fonte fluídica, permanente, sendo que os bons fluidos são neutros, mas estão sempre impregnados das qualidades, boas ou más, dos maus pensamentos, e é por esses pensamentos que atrai os pensamentos similares, ou seja, espíritos que têm a mesma afinidade que eu. Então nós atraímos, né? Se nós pensamos negativamente, nós vamos atrair pessoas negativas também. Se nós temos pensamentos bons, vamos atrair pensamentos bons. Quando um espírito, por exemplo, quando sai de um homem, né? Quando o espírito mau, né, sai de um homem, ele vaga por lugares áridos, né, como espírito errante, né, ele vaga por lugares procurando o repouso. Não encontrando, ele retorna àquele homem. Ele vai encontrar aquela casa vazia, né, mas bem arrumadinha, tudo tranquilo. Então ele falou, é aqui mesmo que eu vou retornar para o meu lar, que ele estava antes. E com isso ele traz mais um 7, que é uma legião para atormentar a pessoa. Esses recursos, né, alguns recursos que a gente coloca, né, é a reeducação mental. A importância do conhecimento, da ação, do pensamento e da vontade e de determinação dos atos da vida. Disciplinar os pensamentos. O pensamento é um imã. Nós somos o que pensamos. Nós temos que policiar os nossos pensamentos. Uma vez na palestra aqui, foi dito que nós temos aí em média, por dia, de 44 mil pensamentos por dia. Você pode ver, a gente pensa aqui, o pensamento voa, a gente viaja. Né? A gente vai lá em São Paulo, eu vou lá em São Paulo, voltei, já estou aqui de novo. Então nós temos aí, pensa aqui, às vezes é inerente à nossa própria condição, assim. A gente pensa assim, quando vê você pensou aqui, são muitos pensamentos durante o dia. Então nós temos que filtrar o que é bom e o que é ruim. Porque nós vem nessa enxurrada de pensamento, vem pensamentos bons e pensamentos maus. Então nós temos que fazer um filtro assim para separar o que é bom e o que é ruim. Isso é bom para a nossa saúde, é bom para o nosso espírito, para a nossa tranquilidade, para que nós possamos dormir tranquilamente. Por isso que nós sugerimos, né, também aqui, né, a reforma íntima. Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas inclinações. Tá? Aí, o que acontece? Vigiai e orai, né? Para não cairmos em tentação. Vigia teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Mas na jornada do mundo também basta uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua imprevidência. Muitas vezes tem pessoas que têm o costume de blasfemar, né? Muito. Isso atrai os pensamentos negativos, isso atrai uma energia negativa. Então a gente tem que se policiar para fazer as coisas assim, dentro do limite, né? Dentro de uma condição que vai nos fazer bem. E a prece, gente. O culto no luar, semeando os fluidos ambiente, porque o Senhor nos ensinou a orar. Então o culto do lar sempre é bom para que nós possamos fazer uma faxina dentro da nossa casa, né?
dentro do nosso corpo, né? Orar, agradecer a Deus, né? E principalmente, né? Durante o dia, fazer a nossa oração quando nós formos deitar e quando nós formos levantar, pedir a Deus que nos acompanhe, nos conforte, e é o que é mais importante, para que nós possamos afastar os maus pensamentos. Quando a gente levanta de manhã, eu pelo menos levanto de manhã, faço a minha prece, porque eu sei, parece que o dia vai ser bom, mas sempre tem um dia assim difícil. É uma coisinha, outra coisinha, outra coisinha. Então a gente tem que orar bastante, pedir a Deus que nos acompanhe e nos dê paciência para suportar todas as dificuldades que aparecem em nossas vidas. Porque dificuldades são muitas e problemas todo mundo tem. Ninguém fala assim, eu não tenho problema. E se nós estamos aqui neste planeta, porque nós pedimos e que nós estamos aqui para quitar nossos débitos, né? Resgatar dívidas antigas. Por isso que nós estamos aqui, senão nós estaríamos em mundos mais elevados. Para encerrar, gente, só vou fazer uma reflexão aqui de Chico Xavier, né? A voz desmanteladora. Você nasceu em um lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou de acordo com seu adiantamento. Você possui recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são o que você atraiu com a tua própria afinidade. Se você nasceu naquela família ou tem seus amigos, você merece isso pela sua afinidade. Portanto, teu destino constantemente está sob seu controle. Você escolhe, recolhe, elege, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontade são a chave de teus atos e atitudes. São a fonte de atração e repulsão na jornada de tua vivência. Não reclame nem se faça de vítima. Antes de tudo, analise e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograme sua meta, busque o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo recomeço, né? Começar novamente, qualquer um pode começar de novo, né? Agora, e fazer um novo fim. Essa é uma reflexão de Chico Xavier, achei muito interessante colocar para você. Bem, gente, isso é a mensagem que a gente tinha para hoje, tá? Vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Senhor, meu Deus, Pai misericordioso, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui, Senhor, em oração, pedindo e agradecendo a todos que nos acompanham e que o Senhor possa estar dentro do coração de todos nós e que cada um possa voltar aos seus lares satisfeito, né, com a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, que Deus nos acompanhe, que assim seja.